Compartilha o link dessa aula no seu status do WhatsApp ou nos grupos de amigos ou de família que você conhece, para que as pessoas não percam essa oportunidade sagrada de participar do grande banquete do Senhor, né? Enquanto o mundo anuncia o mal, nós que somos instrumentos do Senhor anunciamos as boas novas, vendo e ouvindo, todo mundo me vendo e me ouvindo. E você que está no Meet conosco, eu peço que você abra as suas câmeras, que você coloque aqui o seu nome e a cidade, ou o estado, ou o país de onde você está falando. Você que está no Insta hoje é uma noite muito séria, porque hoje é um cumprimento da palavra do Senhor. O que eu tenho visto, Magda, é um milagre. O que eu tenho visto é um poder sobre-humano, inigualável e incomparável, se fazendo revelado através da sua alma, através da sua identidade. Eu não estou no corpo da Magda, mas eu posso te afirmar, Magda, que eu não suportaria essa missão que o Senhor te chamou. Mas se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você tem a força de caráter para honrar a revelação, esse impulso, essa chama. E quando Deus diz que vai dar, já deu. E quando parece que as circunstâncias não são favoráveis, eu estou dizendo isso para a Magda, mas isso aqui serve para você também. Quando no seu corpo, quando na sua carne, quando na sua alma você pensa que não vai dar e a porta não vai abrir, é aí que o diabo cai por terra, porque o Senhor começa a agir e ele age. Ô, gente, quem lê Bíblia pouco não sabe dessa revelação, mas quem lê Bíblia todos os dias sabe que as circunstâncias que parecem improváveis é uma oportunidade do Senhor ser glorificado para mostrar, Magda, que o poder não está na mão do homem, que o poder não está na mão do sistema, que o poder não está na indústria, mas que o poder vem do alto, porque nem eu e nem você pode receber coisa alguma além do que vem do céu, além do que vem do alto. Magda, tem algum jeito do pessoal da live entrar no grupo para participar aqui do Meet e verificar uma. Porque a gente tem um material aqui visual para entrar nessa sessão. Disponibiliza aí, Magda, por favor. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Muitas mulheres chegando. Temos Glória a 30, Deus. 31, está aumentando a audiência. Hoje nós vamos falar sobre a razão de qual você não está acertando algo. Se você não está acertando algo, essa é uma oportunidade. Nós temos um grupo VIP chamado Rede Apoio Samaritana. Para você acessar o grupo VIP, é só digitar grupo que está fixado em maiúsculo e já fazer parte dessa comunidade que cresce em todo o tempo. É isso, doutora. Sejam todos bem-vindos. Magda, é uma honra fazer parte de um pedacinho desse teu movimento. E só esse pedacinho que você me convidou a fazer parte já é estreito demais, tu sabe. Mas Deus tem para você o revelado daquilo que é oculto. Ô, gente, quem tá sentado aí? Senta a bunda aí na cadeira, as songamongas, as preguiçosas, as tontas, as religiosas. Magda, o momento difícil, o momento de tristeza, o momento de dor é uma oportunidade sagrada de Deus revelar as máscaras que nós usamos. Ô, gente, você que está aqui no Meet, presta atenção. Não faz diferença a máscara que outros usam. Seja bem-vinda, Eliane de Brasília. Tem gente tudo quanto que é gente do Brasil aqui no Meet. Ô, Giovanni, não faz diferença as máscaras que as pessoas usam. Ô, Manuela, quem paga teus boletos? Não faz diferença as mentiras que as pessoas contam dentro delas, as mentiras que as pessoas carregam. Magda, não faz diferença quem mente para você. Não faz diferença. Porque a salvação ela é individual, a bênção também. A gente precisa ser virtuoso, genuíno, autêntico. Andresa,
Tu sabe, tu tem andado comigo há 3 anos. Ser genuíno e ser autêntico é dolorido. É desconfortável. Só que quantas máscaras se revela, porque nós usamos máscaras. E é as máscaras que a gente usa que impede que a gente viva uma identidade de filho e de filha. E hoje Deus tem um manar quentinho para você, um antibiótico quentinho para você, para te trazer, não compensação, que a gente não trabalha com compensação, mas com reintegração, com restauração, porque é um tempo de fecundação. Magda, Voz do Povo, é uma missão missionária de trazer às pessoas esse tempo de circuncidar, esse tempo de aprimorar. O que acontece, você que está aí, onde quer que você esteja me ouvindo? Você esqueceu que tem uma alma? Você esqueceu que você tem uma identidade, um espírito, e você não se lembra o caminho, o retorno. E é por isso que a gente está aqui, para colocar luz aí nessa escuridão, te trazer de volta para o seio do Pai. E quando você sozinha não sabe clamar, não sabe orar, não sabe o caminho de volta, de onde o martelo caiu, onde que o machado de Eliseu caiu, vamos voltar? Aonde caiu para trazer esse tempo, é um tempo diferente. E eu tenho certeza que a Magda sente no corpo dela a dor que vocês estão sentindo. Eu tenho certeza que a Magda tem chorado as lágrimas que vocês têm chorado no secreto. Senhor, e agora acabou? Não, não acabou, está começando. Está começando novas vestes, está começando novos nomes, está começando novas oportunidades, está começando um novo movimento. Está começando. O que está acabando? Você que tem papel e caneta, anota aí. Está acabando meu tempo de preguiça, que tu é preguiçosa, por isso que tu muda a tua vida não muda rápido. Está acabando o teu tempo de songamonga, está acabando o teu tempo de errar o alvo. Nós somos como uma algiva do céu para jogar um boom aí na preguiça, na letargia, na religiosidade, na idolatria e principalmente na ignorância. Por quê? Verbaliza assim junto comigo, você que está na sua casa, fecha os teus olhos, arruma a sua coluna, porque a sua saúde mental tem que ser tomada à força. Eu só posso te entregar o conhecimento, mas é você que tem que transformar essa informação em sabedoria, realizando aquilo que tem que ser feito. Acabou o tempo de eu errar o alvo. Repete assim comigo na tua casa. Acabou o tempo de eu errar o alvo. Eu não aceito mais errar o alvo. O Senhor é o meu alvo. E a palavra diz que se meu pai e se a minha mãe me abandonar, eu, o Senhor, não te abandonarei. Eu, Senhor, que é o fôlego de vida, é o Espírito de Deus que está dentro de você e faz com que seu organismo funcione. Esse é um tempo para você. E eu sou a Cris Rabelo. Meu pai não me quis. A minha mãe me abandonou e o Senhor usou um trauma para transformar em protocolo de restauração para a saúde mental. Certeza que a sua voz é a voz de outras mulheres. É assim, ó, seja qual for o sofrimento, Vilma, que você está sentindo agora, o que você está passando agora, porque se você é crente de verdade, se você se rende ao Senhor de verdade, tem algum aperto acontecendo aí. E, Vilma, assim como você, tantas outras mulheres estão passando pela mesma dor. Então, ousem clamar por mulheres que não têm voz. Ouse clamar pela Magda com gratidão, com intercessão. Porque precisa de muita fé, não é força não, porque eu tenho certeza que força você não tem, Magda. Mas fé você tem, senão você não estaria de pé. Porque, gente, pela força nós já perdemos. Agora, no nome do Senhor, onde quer que eu vá, aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu me fazer presente, tudo precisa se render, porque quando Deus manda, segundo a palavra dele, escrito na Torá,
quando ele manda, até os demônios obedecem. A gente precisa crer que assim, ó, houve um benefício na tua vida. E a gente fez uma enquete lá no grupo para saber de vocês quem foi abandonada por pai, quem foi abandonada por mãe ou por ambos. Porque o inimigo precisa, é assim, Magda, a saúde mental. Onde acontece o primeiro problema de saúde mental? Quando eu não tenho amor próprio. Só que para eu não ter amor próprio, o inimigo vai usar os meus tutores para me bloquear, para me traumatizar ou para me negligenciar. Porque para o inimigo ter acesso à minha alma, ele precisa que as figuras de autoridade errem em meu favor. Para o inimigo roubar a bênção que é sua e da sua descendência, ele vai te colocar em relacionamentos abusivos, agressivos, tóxicos, para fazer você errar o alvo e tomar aquilo que é seu por direito divino. E por quê? Toda mulher é uma extensão do Espírito Santo e todo homem é uma extensão de saiba ele ou não. Só que os homens erram o alvo porque os homens não têm treinamento. Todo homem é um representante de Deus e foi chamado para um senhorio, um sacerdócio. E os demônios temem aos homens. Só que os homens desconhecem essa informação. Os homens desconhecem a informação de que eles têm uma responsabilidade muito além do humano, do imaterial de ser representante do Deus vivo, só que eles são treinados dentro da instituição para ter poder sobre pessoas. Só que o verdadeiro poder, Magda, é domínio próprio e temperança. Como que eu e você vai conseguir fazer a jornada que Deus nos convidou? Temperança, domínio próprio. Mas como, Márcia? Como, Dominique? Como, Gleice, que você vai ter temperança e domínio próprio? Recebendo treinamento, recebendo orientação. Como que a criança passa da 6ª para a 7ª série? Vamos aqui fazer uma analogia com uma professora dando orientação e mostrando o próximo passo. Se você é a pessoa que quer parar de errar o alvo, todas as terças-feiras, nas próximas terças-feiras, nós estaremos juntos aqui através do Espírito de Deus, trazendo uma porção do céu para você. Uma porção para te tirar de ignorância. Quando você cresce em um ambiente com uma certa cultura, eu vou até trazer aqui um exemplo, tá? Eu estou usando novos cremes dentais que eu ganhei de presente no meu aniversário, que são diferentes dos cremes dentais. E tá estranho, não me adaptei ainda, mas estou ali continuando usando. Mas por que tá estranho? Porque é diferente do meu hábito. E o que eu estou usando para poder honrar esse novo hábito que eu estou adotando agora? Eu já conheci uma família que não escovava o dente. Vocês conseguem imaginar uma família de 5 pessoas e eles não têm a cultura de escovar os dentes? E eles tinham não tem que estão vivos, um hábito de escovar os dentes meio ancestral, por assim dizer. Eles não escovam dente com escova, creme dental. É um jeito diferente de fazer a higiene bucal. Eu não consigo me imaginar sem fio dental, eu não consigo me imaginar sem a escova de dente. E faz muita diferença para mim. Só que quando a pessoa... Imagina que você é uma criança e você cresce dentro de uma casa onde ninguém passa fio dental. Imagina que você cresce numa casa e ninguém passa cotonete. Imagina que você cresce numa casa, você nasce dentro de uma família onde ninguém escova o dente antes de dormir. Imagina você que nasce dentro de uma família e ninguém nessa família toma banho para iniciar o dia. Você cresce com esse padrão comportamental, normaliza e vai para o mundo. E às vezes, Gi, é isso que dá choque quando uma pessoa conhece a outra e vai morar junto. Uma cresceu dentro de um ambiente com uma certa cultura, a outra cresceu em outro ambiente com uma certa cultura e dá choque. Para esse casal funcionar, o que precisa? Treinamento e direção com orientação espiritual, porque tem jeito. Existem casamentos que têm jeito, mas existem contratos que são laços.
E é por isso que a gente está aqui para trazer para você revelação, para fazer você parar de errar o alvo. Então é assim, ó, não existe família que é mais beneficiada, menos beneficiada, alguém que é mais inteligente, alguém que é menos inteligente, alguém que é mais vestido, outra... Não existe isso. Existe o indivíduo que cresceu num ambiente e ele é uma extensão desse ambiente. A palavra de Deus vem como luz para nos tirar desse engano, desse erro, desse pecado. Pecado significa errar o alvo. E a palavra de Deus diz que se o teu pai, se tua mãe te abandonou, essa é a razão de você estar errando o alvo. E como que é isso? Em Salmos 27:10 está escrito assim, ó, porque quando meu pai me abandonar, então o Senhor me acolherá. No dia em que teu pai te abandonou, o Senhor te adotou. No dia que meu pai não me quis, o Senhor me adotou como paternidade. Ele me adotou como filha. E a minha vida, vocês sabem, é um milagre. Só que se você olhar bem, a sua vida também é um milagre, porque tudo compactuou para você não estar aqui. E qual foi a mão grande, a mão poderosa que te segurou para você estar aqui viva? A mão do Senhor, porque ele tinha uma promessa, um chamado através de você. Gente, Magda, o que que acontece? A gente está aqui no Meet, a gente está com um documento visual. Gente, coloca uma notinha aqui nos comentários para esse documento, para essa mensagem que a gente está trazendo aqui. Você que não está no Meet, por favor, venha, porque dentro do Meet a gente tem o documento visual para você sinestesicamente, cognitivamente, compreender a mensagem que eu estou trazendo, tá? O que que o pai é? O pai, ele é fundamento, Magda. Eu vejo em você, Magda, a sua força de caráter e uma herança genética do seu pai. Com simplicidade, mas com verdade e honestidade, te ensinou a acertar o alvo. Eu vejo isso na Magda, isso é muito evidente. Você carrega um dom de Deus. É assim, ó, gente. No dia que você entrou no útero da sua mãe, o diabo já ficou de olho. E ele já sabia o teu propósito. Lindo, o material é lindo. Compartilhem nos stories, marquem a Magda, compartilhem o grupo Samaritana, compartilhem essa mensagem. Porque a sua voz chega em lugares que a voz da Magda não pode chegar. O pai é o fundamento. Pega papel e caneta, você que está no Insta e ainda não está no grupo. Então, o teu tipo de pai, o tipo de pai que seu pai foi, vai determinar a quantidade de autoridade que o diabo tem sobre você. Então, assim, no dia que você entrou no útero, o diabo viu e já entendia qual é mais ou menos o seu propósito. Então, ele fez de tudo para te desviar da sua jornada, para te desviar da sua missão. O poder de... Porque ele é pai dos bastardos. Ele é pai dos renegados, dos rejeitados, dos abandonados, tá? Então, o que que é o diabo? O diabo é uma influência mental. Sabe essa vozinha que fica aí na sua cabeça dizendo que você não presta, que você não tem valor, que todo mundo consegue as coisas e você não, que você é feia, que você é N coisas negativas? Essa é a vozinha do diabo. E essa vozinha vai continuar na medida que você não para de errar o alvo. Então, quando você começar a acertar o alvo, essa vozinha bate em retirada. Só que o poder dessa influência é uma influência psíquica. O que que é problema mental? Problema mental é quando eu não estou integrada, quando eu não estou íntegra. E quando eu não tenho a figura do pai, Magda, eu não tenho uma noção do poder de Deus. Então, o diabo, através da figura paterna, bloqueia o cérebro para que a pessoa não entenda a grandeza de Deus. Alguém que entende a grandeza de Deus é alguém que parou de errar o alvo, que perdoou o pai. Por quê, gente? O pai errou porque não sabia o que estava fazendo. Se você tiver força de caráter na sua alma e falar, eu não sou o juiz do meu pai. O meu pai não me quis, eu quis, eu aqui.
Não sei qual é o seu caso. Qual é o seu caso aí na sua casa? O meu pai não me quis, mas eu não sou o juiz e nem sou o carrasco do meu pai. Seja qual for a circunstância, as consequências que ele vai viver, não cabe a mim julgar. Não cabe a mim dizer que foi bom ou que foi ruim. O que eu posso te dizer é que a melhor coisa que a minha mãe e o meu pai fizeram por mim foi me abandonar. Foi a melhor decisão. Porque eu posso garantir, porque Deus tem meios de fazer as coisas que a gente desconhece, tá? Quando a gente é carnal, a gente acredita que Deus vai fazer as coisas de um jeito alegre, confortável e festejando. Não, é com dor de parto. E dependendo do que ele te chamou, você vai viver um caminho estreito. E para te fazer errar o alvo, o diabo coloca pessoas, ou seja, ele tem o direito legal, assim, Magda, ele tem o direito legal de alienar, de manipular a mente, na medida de que um pai abandonou ou negligenciou. Porque às vezes o pai está dentro de casa, mas tem violência, não tem suprimento, não tem exemplo de caráter, não é alguém fiel a Deus, não é religioso, né? Porque os religiosos são os piores. Se a gente for buscar aí dentro de uma porcentagem, os maridos mais abusivos e os homens e os líderes mais abusivos são os religiosos, porque eles são treinados para ter poder sobre pessoas e nós recebemos essa capacidade. Não temos a capacidade cognitiva, não temos a capacidade sensorial, não temos a capacidade emocional de ter poder sobre pessoas. Não temos, não recebemos esse poder de Deus. Porque Deus fez o indivíduo para ser livre, livre para fazer o bem e colher os frutos, livre para fazer o mal e colher as consequências, tá? Porque Deus ele é justo e a colheita é justa. O pai é o fundamento da direção. Se você teve um pai bom, você tem direção boa, você tem orientação boa interna, você tem boa disciplinas e você conhece os limites e não ultrapassa nem os próprios limites, nem o limite dos outros. Só que o contrário também. O pai é o princípio e o instrumento da formação da identidade. Quando você não recebeu a paternidade, quando o seu pai não fez nem o básico, esse cérebro desenvolve algumas referências, né? Quando tem paternidade, você se sente segura, você se sente capaz, você tem noção de valor próprio, você tem noção de merecimento, você tem responsabilidade e você tem limites e sabe escolher. Magda, a pessoa que não recebeu um pai ou não teve educação paternal, ou porque assim, às vezes, Magda, tem família que tem um pai, tem um sacerdote, mas esse homem é pior do que a própria criança. Ele é o filho mais velho da esposa. Tem homens emasculados que não têm um nível de testosteronas e patologicamente eles se comportam como filho, eles se comportam como se fosse filho da esposa, tá? Esses homens, eles são os mais tóxicos, porque eles não se desenvolveram o lobo frontal, então cognitivamente eles não se responsabilizam. Como é que um homem muda de atitude se ele não se responsabiliza? Como que eu paro de errar o alvo? Reconhecendo que eu estou errada, reconhecendo que eu errei, reconhecendo que eu pequei, né? E como que você faz para descobrir se você está casada com um homem masculado? Ele sempre vira o jogo e a culpa se torna você. Ele é uma grande vítima da história. Ele nunca assume responsabilidade. Tem vingança, tem pirraça, tem fofoca, tem calúnia, tem sabotagem. E tem uma outra coisa que acontece com esse homem. Esse homem, quando ele não é agressivo fisicamente, ele é agressivo através do silêncio. Ele te castiga através do silêncio ou sabota a energia do ambiente para te afetar diretamente. Então, às vezes, você está dormindo com um monstrinho. E qual é o maior problema, Magda? Muitas mulheres acham que Deus colocou elas nessa situação e não colocou. Deus não colocou ninguém, nem um casamento bom e nem um casamento ruim, porque Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Conforme a sua escolha, você acertou ou errou o alvo conjugal, tá? Coloca aqui nos comentários quem acredita que acertou o alvo conjugalmente e quem errou o alvo conjugalmente. Coloca aqui. Reconheça
Porque aquele que se arrepende e reconhece é restaurado, mas o orgulhoso nunca vai ser curado. Quando a estrutura no lar é saudável, você desenvolve clareza, confiança, estabilidade emocional, sabe escolher. Baruch Hashem, glória a Deus. Quando essa estrutura é fragmentada, é dívidas, insegurança, complexo de inferioridade, necessidade de aprovação, não sabe escolher e não sabe o que merece. Psicologicamente, Magda, quando uma mulher não sabe o que merece, qualquer coisa serve. Aí fica entrando dentro de amizades, empregos, sociedades e relacionamentos conjugais pejorativos. Quando você errou um alvo conjugal, esse homem só vê os teus defeitos. Esse homem te culpa de tudo, te responsabiliza, ele joga o peso da vida dele e da própria família nas suas costas. Ele não assume responsabilidade. E, gente, para assumir responsabilidade precisa ter caráter. Sem caráter não se assume responsabilidade. O pai é o que nos dá a noção que norteia o certo e o errado. Então, se você não teve uma paternidade, quem aqui no Insta não teve uma paternidade? Quem aqui no Insta foi abandonada, rejeitada? Tem casos que envolvem até ser molestada. Tem casos piores até, mas não pode dizer aqui. Se você passou por todos ou algum desses ciclos, você não sabe escolher. Você vai para a cama com qualquer um. Assim, Magda, a mulher que não recebeu uma paternidade, ela vai para a cama com qualquer um. E ela aceita ser prisioneira de um contrato debaixo de um homem invertido, porque ela acha que ela não merece coisa melhor. Tem muitas mulheres assim, Magda, tem muitas mulheres que ficam numa relação de agressividade ou de abuso, porque na alma dela, ela acredita que não merece. Vocês que foram negligenciadas pela figura paterna, perdoa. Fulano, se você sabe o nome dele, se você não sabe falar, aquele homem que deveria ser o meu pai e me suprir, me abandonou, me rejeitou, seja qual for o seu caso, está perdoado, porque eu não sou o juiz e nem o seu carrasco. Ele não sabia o que estava fazendo. Eu coloco ele no lugar de justiça. Eu coloco ele em lugar de reparação, eu coloco ele em lugar de misericórdia e deixa Deus agir através do seu favor. E essa foi uma das revelações que Deus me revelou ainda quando eu era adolescente, quando eu estava na jornada de consertar a minha vida, e eu precisava perdoar um homem que eu nem conhecia. E Deus me trouxe essa revelação, que eu devia colocar aquele homem que deveria ser meu pai, ou em lugar de misericórdia, ou em lugar de justiça, ou em lugar de reparação. Então, olha para dentro de você. Lembra do nome do Pai, se você o conhece, e o coloque em um lugar e deixa o Senhor advogar a sua causa. Por quê? A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e Deus é o Deus da vingança. Seja qual for a justiça apropriada para a figura paterna que não fez o que tinha que ser feito, é Ele Deus. Vocês entendem isso? Qual é a justiça mais perfeita, a minha ou a tua? A do Senhor. Ele é Deus de poder, tá? Agora, a mãe. Se você cresceu num lar sem uma figura materna o mais equilibrada possível, agora, tem mãe perfeita? Não tem. Eu tenho 3 filhos e eu tenho certeza que eu não sou perfeita e que eu errei o alvo com os meus filhos, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tenho orgulho disso, mas não existe mãe perfeita e eu tenho procurado fazer aquilo que me compete dentro daquilo que me foi revelado. A mãe é o fundamento do pertencimento. Quando eu não recebo uma paternidade, uma maternidade ideal,
Eu não faço ideia de pertencimento. Eu não faço ideia. Eu não sei a quem eu pertenço. E daí eu me sinto sozinha. Toda mulher, Magda, que foi. Ó, tem todo tipo de mãe, tá? Tem mãe que inveja, tem mãe que abandona, tem mãe que rejeita, tem mãe que compete. Tem todo tipo de mãe, né? Existem mães que transferem para a filha uma autofrustração. Tem mães que não querem que as filhas prosperem, porque ela não prosperou. Então, ela te sabota, te critica, te diminui, só conhece o seu defeito e nunca tem gratidão. Ela sempre se lembra, Magda, do dia que você errou, do dia que você caiu, do dia que você falhou, mas ela nunca se lembra do dia que você se sacrificou, do dia que você fez mais do que podia, das ofertas, do dinheiro, do investimento, do perdão, não lembra. Assim também como o filho, né, gente? Quem aqui é mãe? Quem aqui no Insta é mãe? O ser humano mais ingrato na face da Terra é um trem chamado filho. Filho é muito ingrato. E geralmente os filhos começam a ser gratos depois que eles são amassados pelo mundo, depois que são mais velhos e recebem conhecimento. Mas enquanto jovem, eles são ingratos, tá? Então, quando você cresceu numa família e você recebeu afeto, você tem uma noção de pertencimento. Eu tenho uma noção de personalidade. Enquanto o pai, ele é o contribuidor do fundamento da identidade, a mãe é da formação da personalidade. Personalidade, alma, identidade, espírito. Você tem uma alma e você tem um espírito, se você estiver vivo, claro, tá? O principal ingrediente para o desenvolvimento da personalidade é uma coisa chamada afeto. E se você cresceu num lar onde sua mãe não tinha afeto para te dar, você cresceu sem entender o que é pertencimento. Você cresceu sem entender o que é empatia, generosidade, tá? O afeto, ele é atenção, cuidado, veículo, acolhimento, presença, conexão emocional. O afeto é olho no olho, a amamentação, a oralidade, uma escuta, tempo de qualidade, disciplina, tá? Afeto também é disciplina, porque nós somos, todo mamífero precisa de disciplina, porque nós temos o teor emocional muito forte. Todo mamífero tem o teor emocional muito forte. E a mãe é o termômetro se vai ser excessivo ou bloqueado. O afeto, ele comunica uma mensagem muito simples para o cérebro. Quando você recebe afeto, uma outra coisa, Magda, afeto é uma extensão de respeito. Quando sua mãe tem respeito por você, afetivamente ela respeita os teus limites. Porque existem famílias em que o pai é um monstrinho e existem famílias que a mãe é um monstrinho. Qual é o caso de vocês aqui? Ou é os dois? Coloca aí nos comentários. Às vezes, você tem uma mãe de 60, 70, 80 anos que não cresceu, que tem cabecinha de jirico, que fica transferindo para você os traumas de uma vida que ela não viveu. E ela não aceita que você seja feliz, que você mude de estado, que você mude de cidade, que você mude de vida, que você eduque seus filhos de uma certa forma, porque ela não quer perder o controle sobre você. Qual é o seu caso? Coloca aqui, na tua casa, quem é o tóxico? O pai ou a mãe ou os dois? É difícil. Existem famílias, existem casos que são os dois, mas geralmente é um ou outro. Quando a sua mãe te respeita, você entende que você é importante, você entende que você é amada e você entende que você pertence. Quando existe Quando existe afeto suficiente, você desenvolve uma maior segurança emocional e estabilidade
e confiança. E o que isso tem a ver com o seu casamento hoje? Tudo. Porque as mulheres se casam para fugir do trauma. As mulheres procuram o homem para sair da rejeição, da insegurança, da carência, do medo do abandono, da necessidade de aprovação, a dificuldade de confiar. Por isso a gente terceiriza a nossa felicidade para um homem, sendo que a nossa felicidade depende exclusivamente de Deus. Um homem é um ato ministerial e não uma fonte de onde eu vou tirar pílulas de felicidade. Isso não existe. Hoje, quem aqui entende isso? Hoje, se você está em um relacionamento conjugal abusivo, foi porque um desses fatores foi o condutor de você fazer uma péssima escolha. Quando você não tem noção de direção, quando você não tem discernimento, quando você não tem afeto, quando você não tem valor próprio, merecimento, pertencimento, você se casa com o primeiro que aparece. Ou você se casa com o primeiro que te faz você se sentir especial. Porque a gente não tem o filtro, Magda, de quando você está procurando alguém para dividir a sua vida, o fator número 1, natureza espiritual. Cris, mas eu não sabia disso. Eu sei. Por isso que a nossa aula hoje é parar de errar o alvo. Porque quando você está entrando dentro de um relacionamento, o que você está entrando é dentro de uma aliança onde você está elegendo uma autoridade sobre a sua vida. Um homem é uma autoridade. E se essa autoridade não tem uma natureza espiritual, não vai ter generosidade, não vai ter honra, não vai ter os princípios, os deveres. Então, são muitas coisas. Pode ver que toda mulher que não recebeu uma paternidade tem muitos problemas psicológicos, porque tem uma pessoinha faltando ali. Então, você que é pai, você que é mãe, você está me escutando, é importantíssimo que os pilares da personalidade sejam fortificados: afeto, pertencimento, ornamentação, criatividade, empatia, sensibilidade, acolhimento, vínculo, que é fidelidade, expressão emocional, limites emocionais. Então, se eu recebi uma boa maternidade, se a minha mãe, dentro das suas possibilidades, me ofereceu o melhor afeto possível, aí eu tenho uma noção mais clara, um discernimento mais claro no mundo. Existem mulheres que se casam com homens por causa de beleza. Existem mulheres que se casam com homem por causa de recurso financeiro. Cada caso é um caso. Mas se a gente for investigar a profundo, essas mulheres se casaram por um fator chamado medo. Medo de ficar sozinha, medo de não construir uma família, medo de não ter valor. E quando você busca na sua alma, hoje, na hora que você colocar sua cama no seu travesseiro, pergunte ao Senhor: Pai, qual foi o fator que eu me casei com esse homem? Eu quero a revelação sobre isso. A revelação já está aqui. Mas tem gente que gosta de fazer de besta, fazer de conta que não está entendendo. A revelação está bem aqui, diante da sua cara. Mas se você precisa de um aval, de uma confirmação do Senhor, pergunta para Ele, porque Deus não deixa ninguém sem respostas. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, tá? Cada pilar, ó, o afeto é a capacidade de oferecer e receber. Mulheres que não tiveram afeto materno não sabem receber elogio, não sabem receber presente, fica desconfortável quando a gente diz o nome. Quando eu digo o seu nome, o que que você sente? Ai, uma vergonha, um desconforto, né, Dominique? Um trem ruim. Por que que tá falando o meu nome? Será que eu estou errada? Você cresceu tanto, menina, cala a boca, menina, fica quieta, com comparação que você perdeu a noção de quem você é, né? A beleza, a ornamentação, os limites emocionais. Qual é o seu limite emocional? Você está esperando que uma perna sua seja arrancada? Você está esperando que um braço seu seja arrancado? Você está esperando que um filho seu perca a vida para você entender que isso já passou dos limites?
Quando você cresce em um lar abusivo, você não tem a diferenciação dos limites que foram ultrapassados. E toda violência, gente, ela não começa com agressão física, ela começa antes. Ela começa com soco na parede, com grito, com porta de carro quebrado, porta de geladeira. Tem um padrão. Só que quando você não tem esse limite emocional, você não tem o discernimento de entender que alguma coisa está errada, né? Pertencimento é a clareza interna de que existe um lugar para mim. Coloca a mão no seu coração, respira. Baruch Hashem, glória a Deus. Existe um lugar para mim. Existe um lugar para você. E é por isso que essa mensagem chegou no dia que se chama hoje, no tempo que se chama agora. Não uma revelação onde a gente ignora que você errou o alvo. Você errou o alvo de fato. E tudo que pode ser feito a respeito agora é o verdadeiro arrependimento. E você tem o direito de revogar nas cortes celestiais acusações promissórias e acusações ao teu respeito, porque você entrou dentro de um contrato de casamento. Agora, você pode aceitar que existe um tempo novo para você, independente da sua história, independente de quanto você errou o alvo. E por quê? Para Deus agir em teu favor, você precisa parar de viver com medo e começar a viver com temor. E Deus não pode, de certa forma, ser a maior autoridade na sua vida enquanto você está num contrato conjugal. Por quê? O homem que faz o contrato conjugal que você está agora é uma autoridade. Deus não passa por cima de autoridade. Ele te traz a revelação para que você se mova na direção dele, para que ele possa se mover na sua e trazer o socorro bem presente na hora da angústia. Nunca cometa o pecado de abençoar um contrato de casamento. Nunca cometa o erro de dizer que um homem que te bate, um dia Deus vai operar no coração dele. Não vai. Não cometa o erro de achar que Deus vai agir em julgo desigual, porque ele não age, Magda. Deus age segundo a palavra dele. Eu me movo, paro de errar o alvo e começo a acertar o alvo, significa que eu vou abandonar o erro e o pecado e vou começar a viver com a graça. Quando você tem fé e você crê que Ele é o teu pão, Ele é a tua água, Ele é a tua vestimenta, Ele é a tua provisão, aí os véus da ignorância caem por terra e pode acontecer reparação. Tá aqui você, tá aqui esse cônjuge nessa relação que você entrou. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Google, do Meet. Tá aqui você e tá aqui esse homem que você casou. Esse homem, ele é uma autoridade. Deus é uma autoridade maior, mas você usou o seu livre-arbítrio para estar debaixo dessa autoridade. Magda, eu vejo esse erro quase toda semana. Deus vai abençoar. Não, Deus não abençoa julgo desigual, Deus não abençoa adultério, Deus não abençoa violência física, Deus não abençoa violência ou abuso emocional e espiritual. Não, ele não abençoa. As pessoas estão em erro e em pecado, dizendo que Deus vai abençoar uma relação que já deu errado desde o princípio. Se a mulher é uma extensão do Espírito Santo, quando o homem abusa, quando o homem agride uma mulher, ele está agredindo o próprio Espírito Santo e vice-versa. Todo homem é uma representante de Deus e quando uma mulher agride, existem casos, são menores, mas existem. Existem homens que apanham das esposas. É pouco, mas existe. Homens que foram criados vendo a sua mãe bater no pai. Você que cresceu dentro de uma casa vendo sua mãe sendo agredida, o seu cérebro normalizou e entendeu que ser agredida é normal. E tem mulheres, Magda, que ainda abençoa
Um dia Deus vai abençoar, não vai. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. Deus vai ter prazer em você sendo agredida. Deus vai ter prazer em você sendo abusada, não vai. Quando é até pecado, é mais pecado você usar a palavra de Deus de modo errado do que a própria relação em si. Tem pessoas que dizem, não, ele é de Deus, ele é um homem de Deus, ele é trabalhador, um dia Deus não vai. É a natureza dele bater em mulheres. Porque ele cresceu de uma patologia onde é normal uma mulher ser agredida. Deus não vai interferir na personalidade dele. Um homem, Magda, que tem uma personalidade fraca, emasculada, que se comporta como um menino, é o caráter dele. Deus não interfere no caráter de ninguém. Agora, quando eu me arrependo dos meus... Ah, mas Deus pode transformar? Pode, mas é muito difícil um homem que bate em mulher se arrepender. Deus perdoa qualquer pessoa que se arrepende. Mas você dificilmente vai ver um homem que bate numa mulher se arrepender. Por quê? Por causa de uma coisa chamada química, adrenalina. Ele, dentro de uma química, dentro de uma adrenalina, tem uma certa satisfação em agredir. É como alguém que é usuário de algum vício. É químico. Eu desconheço, Magda, em 13 anos de atendimento, homens que batem em mulheres se arrependerem. Mas as mulheres religiosas, Magdas, por causa de ignorância, ela acredita que um dia Deus vai lá entrar e colocar um anjo entre ela e o marido e interferir naquilo que ela escolheu, e não vai. Eu não sei qual foi a igreja, qual foi a placa, a religião que você pertence, a igreja que você frequenta, que tem uma pregação antibíblica, mentirosa, dizendo que não fica dentro desse contrato, fica na mesma casa com esse homem, suporta, um dia Deus vai te honrar. Não vai. E por isso ele trouxe revelação aqui hoje para você. Deus não vai entrar numa casa onde uma autoridade não pertence a ele. E um homem que bate numa mulher pertence ao diabo, Magda. E hoje é um convite para você parar de errar o alvo, de ouvir mensagens antibíblicas, porque eu estou cansada de ver centenas, dezenas e milhares de mulheres tendo um discurso antibíblico de que um dia Deus vai agir. Não vai, é você que tem que sair para Adonai poder ser porque ele é o marido das viúvas, ele é o pai dos órfãos. Portanto, eu preciso escolher. Escolhe qual é o Deus que você vai servir. O seu medo, a sua vergonha, a sua culpa, ou você vai ter coragem de dar um passo de fé e aceitar que Adonai seja o marido na sua vida, porque ele não ocupa lugar de amante, Magda. Essa é a mensagem de hoje aqui para o MIT, e a mensagem também aqui de hoje para o pessoal do Insta, para parar de errar do alvo, usar discursos religiosos, antibíblicos, acreditando que Deus vai interferir na sua vida doméstica. Não vai. Eu tenho uma decisão de arrependimento, eu tenho uma decisão de humilhação, e Adonai começa a agir em meu favor. Agora, enquanto você fica dentro de uma relação abusiva, acreditando que Deus vai quebrar o braço do homem para não te bater, isso não vai acontecer. Amém? Amém. Louvado seja Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Então, por isso nós falamos que é importante entender e se conscientizar da família, a família saudável. Uma família que existe caos e destruição não é uma família saudável. Não é. Então, a importância do pai e da mãe, hoje nós vimos que é justamente o pai, identidade e o espírito. E a mãe, pertencimento, alma. Personalidade. Então, quando nós temos essa desestruturação, né, quando é desestruturado, e esse caos que nós estamos vendo hoje, né, justamente pela falta dos princípios, dos valores, das virtudes. E aí nós vemos tantos homens, né, tóxicos, mais do que mulheres, porque mulheres são tóxicas, mas as mulheres, a maioria das vezes, elas não agridem como o homem agride.
Então, nós estamos vendo aumentando e aumentando e aumentando. Então, se você está num relacionamento tóxico, se você está vivendo de modo invertido, se você está vivendo de modo patológico, se você está vivendo sem integridade, hoje nós estamos falando para você de como acertar o alvo. Amém. Vai doer, vai ser estreito, mas é o caminho. E o caminho é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Eu quero agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, doutora, estamos, né, juntas aí. Siga a Magda Voz do Povo. Nós precisamos estar aí curtindo, comentando, compartilhando, honrando, em nome de Jesus, vamos fazer a boa obra. Mais de 200 pessoas passaram aqui nessa live e nós precisamos também, eu preciso que você, vou mandar nos grupos para você ir lá no Avante e fazer curtir e colocar Família Fechada com Magda Voz do Povo, porque nós precisamos dessa contribuição. E mais, para você que quer saber mais, quer estar sabendo mais sobre tudo isso, sobre grupo terapêutico, sobre os assuntos pertinentes, sobre os portais que nós já falamos aqui, sobre agora como acertar o alvo. Nós temos um site, nesse site, Magda Voz do Povo, é gratuito, nós vamos estar disponibilizando lá no grupo VIP da comunidade Rede de Apoio Samaritano. Então, entra no grupo, só clicar aí, colocar aí, no digitar grupo, letra maiúscula, e você já vai acessar ao nosso grupo VIP também. E você vai ter acesso ao site com todas as aulas, com todas as terapias em grupo que nós fizemos, que a doutora, né, ministrou. Lembrando que ela é personóloga, terapeuta, minha terapeuta também, e ela tem a direção, ela vem nos dando a direção, então abracem e aproveitem a oportunidade, mas mais do que isso, enviem para outras pessoas que precisam, mulheres e até homens também que se conscientizam com essa causa. Muito obrigada pela oportunidade. Shalom Adonai. Shalom, Deus abençoe. Baruch Hashem. Amém. Baruch Hashem. Eu tô aqui no Meet ainda e a Magda acabou de... Eu não consigo sair aqui, não. Eu não sair, né? A Magda acabou de falar que as mulheres não são tóxicas. É claro que nós somos tóxicas e as mais tóxicas de todas. Se a gente for quimicamente falar do que é tóxico e do que não é tóxico, homem é de uma vez, né? Mulher é aos pouquinhos. Só que homem precisa de arma, mulher não precisa de arma. Mas essa é uma pancada que vai ficar para um outro momento, tá, gente? Porque o bichinho terrível é um trem chamado mulher. Mulher é um bichinho terrível. E nós somos terríveis e eu me incluo nisso. Só que a religião camuflou isso e vestiu a mulher de vítima. E o diabo adora que a gente se sinta uma vítima, coitadinha. E enquanto a gente se sente uma vítima, uma coitadinha, ele vai só drenando a nossa alma e a nossa energia. A gente precisa aceitar que temos uma predisposição maior para pecar. Mulheres pecam mais que homens. Mas esse é um assunto que eu não vou tratar aqui na Magda Voz do Povo, esse é um assunto que eu vou tratar lá no nosso Insta, tá? Vai doer, mas vai trazer luz para a nossa alma. Amém? Baruch Hashem. Que a graça do nosso Senhor... Leia, que gostoso ver teu rosto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach possa nos cobrir, nos guardar, nos proteger, para que possamos acertar o alvo e viver em dias vitais, intencionais, com beleza, bondade e verdade. Honra esse ministério, vai lá no Avante fazer o comentário que a Magda pediu, Família Fechada, e vamos apoiar essa causa, que é maior do que ela mesma. Amém? Shalom, Baruch Hashem. Que a graça infinita, misericordiosa, poderosa,